Olá pessoal, eu sou o pastor Vando Nascimento e estamos aqui para compartilhar mais um princípio da Palavra de Deus. É claro, como de costume, quero mandar aí um salve para todos aqueles que estão me assistindo, especialmente para os desigrejados, para os desviados e para os fariseus, meus amados queridos, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Você já se perguntou quem é você? Talvez você fale assim, Vando, quem é você para me dizer isso? O que você pensa para me falar essas coisas? Então, eu nem te conheço, você está aqui há pouco tempo fazendo esses videozinhos, então quem é você? Eu sei que isso é muito difícil da gente responder, é muito difícil da gente entender, mas eu quero tentar te ajudar mostrando qual tem sido a minha estratégia. Antes de tudo, eu quero te falar quem eu não sou. Bom, eu não sou o pastor de uma mega igreja, não sou um escritor famoso, eu não frequentei um seminário, eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou do Bolsonaro, não sou do Lula, eu não sou calvinista, eu não sou um arminiano, eu não sou pentecostal, não sou neopentecostal e muito menos tradicional. Eu não sou do Aloísio, eu não sou do Eibe, eu não sou do Renê. Eu não sou coach, mas também não sou um anti-coach. Na verdade, eu não sou nada. Rapaz, não sou nada. Isso dá uma tristeza no meu coração saber disso. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ô, vida difícil. Olha bem, senhora. Na verdade, eu entendo que eu não sou nada que talvez possa agradar a esse mundo. Mas isso não quer dizer que eu não saiba exatamente quem eu sou em Deus. Mas vamos pensar um pouquinho mais? Quem é você? Como você se define? Eu não sei, mas é muito provável que a sua autodefinição esteja muito mais ligada àquilo que você faz do que aquilo que você realmente é. E isso não é o pior. Muitas vezes nós criamos um personagem para sobreviver a esse mundo tão hostil. E aí é que está o grande problema. Muitos de nós vivem uma vida como se estivessem numa grande farsa. Há um autor chamado Brennan Manning, ele escreveu um livro fantástico chamado O Impostor que Vive em Mim. Entre muitas coisas especiais do livro, ele destaca que, por conta dos nossos traumas de infância, por conta das nossas carências em muitas áreas, sobretudo emocionais, nós desenvolvemos esse personagem que ele chama de impostor. Geralmente, ele serve para nos proteger, para obter vantagens, nesse sistema horroroso. Mas o livro é fantástico, eu acho melhor você ler lá que você vai entender melhor. O fato é que muitos de nós temos essa sensação que não vivem uma vida verdadeiramente genuína, e sim uma grande farsa igual aquele filme, O Show de Truman. O Brennan Manning também diz que esse impostor, ele tem um valor, ele tem a sua importância e ele realmente serve para um dado momento de nossas vidas, até o ponto que nós nos encontramos com Deus. E aí precisamos abrir mão desse impostor. Por quê? O impostor que habita em nós jamais vai trazer uma realização pessoal verdadeira. Nós sempre vamos viver um grande vazio, um grande buraco por conta desse impostor. Porque o impostor não é aquilo que Deus projetou para que nós fôssemos. E só há realização pessoal naquilo que Deus projetou para que nós fôssemos. Na verdade, se você parar para pensar bem, a sociedade pós-moderna, ela exige de nós esse impostor. Me lembro que uma vez eu estava cortando o cabelo e ao lado tinha um cara conversando com um cabeleireiro e ele falava que para ele fechar bons negócios, ele era solteiro, ele contratava alguém para se passar pela esposa dele, ele alugava um carro, colocava uma roupa diferenciada para ir poder conversar com os seus clientes. Ele entendia que se ele não tivesse uma esposa ideal, se ele não tivesse o carro ideal, se ele não tivesse uma aparência ideal, ele não fecharia bons negócios. E eu acredito que isso é uma realidade. Olha só, queridos. Peraí que eu vou ler aqui. Para o mundo que eu digo esse sistema capitalista, quanto mais impostor você é, ou quanto mais inseguro em relação à sua identidade, mais interessante é. O que sustenta a mídia? São as propagandas que elas vendem, certo? A estratégia de marketing básica diz
que você precisa encontrar uma necessidade para poder vender o seu produto, se você quiser ser bem sucedido em determinada área. Mas não para por aí. Hoje os palestrantes, eu já ouvi isso, eles ensinam que, olha, você não deve vender um produto, você deve vender um sonho, você deve vender uma necessidade. E quando não houver uma necessidade, você precisa criar uma necessidade na cabeça da pessoa, na cabeça do seu cliente, para que você possa vender. Ou seja, se você entende uma necessidade dolorosa, é aí que você vai conseguir vender. Entre outras palavras, quanto mais ansioso você estiver, quanto mais dor você tiver, quanto mais na merda você tiver, mais é possível vender para você. Então veja bem, uma pessoa segura, uma pessoa bem realizada, ela sabe exatamente o que precisa e o que não precisa. Porém, uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, uma pessoa sem identidade, ela sempre vai querer algo para satisfazer essa necessidade. Então nós temos aqui um casamento perfeito, de um mundo que precisa te vender algo, que precisa, fazer dinheiro através da propaganda, e de pessoas sem identidade. E aí nós temos um sistema que gira e que mantém a mídia, a propaganda vendendo e lucrando, e você cada vez mais ansioso. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos conversando aqui? Nós estamos falando sobre identidade. Estamos falando quem nós não somos e quem nós deveríamos ser em Deus. Por quê? Porque isso também acontece dentro das igrejas. O inimigo de Deus, quando ele percebe que você não tem uma identidade em Deus, ele faz de você uma vítima fácil. Pense comigo, se você entra em uma igreja e não entende aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, se você não tem uma identidade, não sabe quem você é, o inimigo de Deus vai te oferecer um monte de coisa. Então você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, você pode ser o líder de célula, você tem que ser aquele que limpa a igreja, você tem que ser aquele que faz tudo. Então ele vai te dando um monte de opções para te manter distraído. E aí você acaba por não conseguir ter tempo com Deus ou para Deus para descobrir aquele que Deus quer que você seja. Ficou confuso isso? Tomara que não. Ai, meu Deus, me ajuda. Por que você vê tantas pessoas sendo manipuladas? Tantas pessoas sendo enganadas dentro do meio religioso? Porque elas não entendem quem elas são, elas não entendem o que Deus tem para ela, o que Deus quer para ela. Então o cara chega e fala assim, Deus me disse que você tem que fazer isso, Deus me disse que você tem que fazer aquilo. Como você não tem uma identidade, não tem uma intimidade com Deus, você vai cair, você é presa fácil. E a religiosidade, ela sempre vai trazer um padrão, um modelo de como ela quer que você seja, como você se vista, como você se porte, como você fala. A religiosidade, essa vazia e sem significado, sempre vai trazer forma, norma, leis, regras, parêntese. Não que eu acredito que nós vivemos viver de uma maneira anarquista dentro da igreja, não é isso. Mas quando a religiosidade mostra isso como o centro de tudo, nós temos um problema. Nós temos um problema grave, porque você pode viver uma vida na igreja e jamais descobrir quem você realmente é. Você sempre vai tentar agradar alguém. Eu preciso ser pastor, eu preciso ser missionário, eu preciso ser o líder de célula, eu preciso ser o membro, eu preciso ser, mas e aí quem você é? Você atrai sobre si um título, mas no fim das contas aquele título não é quem você é. No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19, os judeus enviaram fariseus, enviaram levitas e sacerdotes para ver o que estava acontecendo lá no deserto. Porque havia surgido João Batista. João Batista rompeu com todos os padrões da época. Veja bem, ele podia ser um sacerdote renomado, como filho de sacerdote, ele poderia tá ministrando ali naquele templo de Salomão, que na verdade havia sido construído por Herodes, uma coisa maravilhosa. Ele podia ter fama ali, ele podia montar uma igreja, um ministério, criar um livro, fazer coisas fantásticas, mas João rompeu com tudo isso e foi para o deserto. Ele se vestiu de pele de animais, comendo gafanhoto e mel silvestre. Ele rompeu com todos os padrões e estava ali anunciando a vinda do reino de Deus. E aí, os judeus, a classe religiosa da época, enviaram alguns para investigar o que estava acontecendo ali.
Então foram levitas, foram sacerdotes, foram outros líderes para perguntar. E chegaram para João Batista e perguntaram assim: quem é você? E João Batista diz: olha, eu não sou o Cristo. Quem é você? Você é o Elias? Ele diz: não, eu não sou. Quem é você? Você é o profeta? Ele diz: não, eu não sou. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Primeiro, porque ele sabia que ele não era. Primeiro, João Batista diz: olha, eu não sou o cumprimento das expectativas loucas que vocês têm. Eu não sou esse padrão que vocês formaram para que as pessoas fossem. Eu não sou. Mas ele não fica só nisso. João Batista tinha a noção exata de quem ele era em Deus. Ele sabia o que ele deveria fazer. Ele diz: olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele tinha uma missão. Por que ele sabia dessa missão? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Então isso fez com que ele entendesse o que ele deveria ser, independente de qualquer outra coisa. E o que eu vejo hoje nas igrejas não tem nada a ver com isso. Eu vejo muitas pessoas tentando ser, sabe, isso ou aquilo. Eu vejo pessoas que, na verdade, não estão nem um pingo interessadas na vontade de Deus. Qual que é o discurso por trás disso? Não, olha, eu vou ser apenas o que a igreja espera de mim, em se tratando de a instituição religiosa. Então, eu vou cumprir o calendário da igreja, eu vou cumprir a dieta da igreja e pronto, eu estou aceito, eu estou de boa, eu não preciso me importar com aquilo que Deus espera de mim. Errado, muito errado. Em outro momento, a gente observa João Batista conversando com os seus discípulos. Quando eles estavam ansiosos e inseguros, eles questionam João Batista e João Batista diz: olha, eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. Eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Queridos, como a igreja poderia ser diferente se nós entendêssemos quem nós não somos e buscássemos intensamente quem nós somos em Deus? Como você vê, muitas pessoas criam esse personagem, esse impostor, ou se amoldam aos padrões da religião e do mundo para buscar uma satisfação pessoal no lugar errado. Muitas pessoas tentam obter sua paz, sua tranquilidade, sua fonte de realização pessoal está na voz da noiva, está na igreja. Olha que loucura! Por isso você vê tantas pessoas frustradas, tantas pessoas amarguradas com a igreja, porque elas não sabem quem são em Deus. Elas querem obter da noiva os seus elogios, seu reconhecimento, sua valorização, e quanto mais elas buscam isso e a noiva não dá, eles se frustram mais, se decepcionam mais e o ciclo insano continua girando. Por quê? Porque as pessoas não buscam algo de fato no Senhor. Então a minha oração, meu querido, é que você possa compreender, sabe, aquilo que Deus tem para você, sua identidade de fato no Senhor. Eu oro mesmo para que você se converta, para que você aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de fato. Porque o dia que o Espírito de Deus vira teu espírito e mostrar que você é filho, tudo vai mudar. Tudo, absolutamente tudo vai mudar. Quando o Espírito Santo de Deus vir sobre você e fazer habitação no seu coração, preste atenção no que eu vou dizer, querido, ele vai te dar uma paz que o mundo não conhece. Ele vai revelar para você o que ele quer que você faça. Então, mesmo que não seja algo maravilhoso aos olhos do mundo, mesmo que não se enquadre nos padrões e nas expectativas das pessoas, você vai ter paz, você vai ser uma pessoa bem realizada e você não vai mais ser refém. Ninguém mais vai te manipular, ninguém mais vai te distrair, ninguém mais vai ocupar o lugar que é do Senhor. Então a minha oração é essa, que o Senhor, o nosso Deus, te ajude nesse processo, nessa sua caminhada cristã, a descobrir quem você não é no Senhor e descobrir quem Ele quer que você seja. Minha oração é para que você se torne essa pessoa que Deus planejou. Assim como João Batista um dia disse, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Por mais contraditório que essa frase pareça, dados os padrões que nós acreditamos, né?
ela é a mais pura verdade. Quanto mais você abrir mão de si e deixar que o Senhor Deus faça, que o Senhor Deus venha agir, mais bem realizado, mais feliz, porque aí você vai estar ouvindo a voz do noivo. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.